Boa tarde, gente. Boa tarde, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do nosso Clube Enem, da segunda-feira. Toda segunda-feira, 17 horas, nossa live aqui sobre estratégias de como aumentar a sua nota ainda nessa prova do Enem, tá bom? Então, toda segunda-feira, 17 horas, o nosso Clube do Enem aqui no Instagram, no método 720, na nossa conta, né, do método 720. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje vamos falar em mais uma estratégia. Na verdade, eu vou falar sobre 3 tópicos de como você aumentar a sua nota ainda nesta prova, ainda neste Enem, tá? Não só a prova de matemática. Eu lembro que o método 720 é um método que te ajuda a aumentar a nota de matemática sem precisar aumentar o número de acertos. O método 720, tá? É um método que te leva a acertar, a fazer mais de 700 pontos, acertando apenas 20 questões, tá? Mas hoje eu vou falar aqui de 3 estratégias, tá? Para que você possa, ainda neste Enem, aumentar a sua nota. Você vai poder usar isso não só para a prova de matemática, mas vai poder usar isso para todas as provas em que vocês farão aí agora no mês de janeiro, né, na prova do Enem. Então, lembrando, toda segunda-feira às 17 horas, tá? A nossa live especial aqui do Clube do Enem, tá? Onde eu dou estratégias a vocês para aumentar a nota do Enem. Beleza, gente? Tranquilo? Então, ó, espero que todos estejam muito bem. Vamos lá para a gente falar das 3 principais estratégias que fará a sua nota aumentar ainda nessa prova do Enem. Mas antes eu quero te fazer um convite, tá? Ó, além dessa live, toda segunda-feira aqui no Instagram, nosso Clube Enem das 17 horas. Não esquece, toda segunda-feira, 17 horas aqui no Instagram, eu te mostro estratégias para aumentar a tua nota do Enem, tá? Nós estamos também com uma live agora no YouTube. Toda quarta-feira, meio-dia, eu entro ao vivo no YouTube, agora de uma forma mais prática, porque lá eu posso usar um pouco de slides, lá eu posso, enfim, mostrar com mais propriedade conteúdos. Nós fizemos uma no sábado, tá? Nossa live de estreia, falando sobre regra de 3 composta. Então, quem ainda não conhece o nosso canal, vai lá, tá? Matemática é assim no YouTube, procura lá a nossa live, tem uma infinidade de vídeos que vai te ajudar aí na prova do Enem, mas a partir de quarta-feira agora, nós vamos fazer o nosso especial de Natal, tá? No YouTube. Então, anota aí, gente. Quarta-feira, 23 de dezembro, ao meio-dia, nós teremos a nossa live especial de Natal. Beleza? Tá? Ó, e o que é que a gente vai trabalhar nessa live especial de Natal? Nesta quarta-feira agora, ao meio-dia. Eu vou falar do assunto que mais caiu na prova do Enem, em toda a história do Enem. Então, olha só, gente, anota aí. Quarta-feira, nossa live especial de Natal, ao meio-dia. Quarta-feira, 23 de dezembro, eu falarei sobre o assunto que mais caiu na prova do Enem, grandezas proporcionais. Eu vou falar sobre razão e proporção, eu vou resolver questões de escala que caíram em provas anteriores do Enem, eu vou falar sobre divisão diretamente, inversamente proporcional, tá? Eu vou falar sobre porcentagem. Vai ser uma live show de bola, tenho certeza absoluta que vai ajudar muito a todos que estiverem. Não esquece, quarta-feira, 23 de dezembro, ao meio-dia, nosso especial de Natal. Mas, Eduardo, quarta-feira, 23, já aí bem pertinho do Natal? Exatamente, tá? Ó, por que quarta-feira a gente vai fazer isso? Porque, olha só, eu quero ajudar todos aqueles que de fato estão compromissados. Eu quero ajudar todos aqueles que de fato querem aumentar essa nota. Então, eu sei que se você está compromissado, se você quer aumentar sua nota, você vai estar conosco na quarta-feira, ao meio-dia, no Matemática é Assim. Tá bom, gente? Ó, um abraço aí para Gabriel, um abraço aí para Scarlett. Vamos começar o tema de hoje, né? Que é como aumentar,
estratégias para aumentar a sua nota do Enem. Gente, vou repetir, tá? Aquilo que eu vou falar aqui hoje não servirá apenas para a sua prova do Enem, tá? O que eu vou te falar aqui hoje, você vai poder usar como estratégia para todas as demais provas, sem nenhuma exceção. Beleza, gente? Tranquilo assim? Então, vê só. Primeiro ponto, primeiro tópico, primeira estratégia que eu quero passar para vocês revisarem, tá? Agora, ainda, nesse processo, naquilo que antecede a prova do Enem, que vai acontecer agora, dia 17 e 24 de janeiro, tá? Então, ó, primeiro tópico que eu quero falar para vocês é revisar os temas que mais caem. Gente, não adianta, há poucas semanas da prova do Enem, tá? Vocês estarem preocupados com todo o programa que estará no Enem. Seja ele de matemática, de física, de química, de biologia, não adianta. Você não conseguiu estudar todo o programa ao longo de 2020. Não será agora, nessas últimas semanas, que você vai conseguir estudar essa programação completa. Então, esquece isso. Ó, a primeira estratégia para você aumentar a sua nota é justamente você focar nessas semanas que antecedem a prova do Enem, tá? Nos assuntos que mais caem. Mas, Eduardo, como é que eu vou saber quais são os assuntos que mais caem? Olha, gente, existem vários sites, tá? Eu vou te dizer aqui quais são os assuntos que mais caem em matemática. Mas procura sites confiáveis, tem uma infinidade deles aí. Você deve seguir muitos desses sites confiáveis, talvez aqui grupos e canais confiáveis aqui mesmo no Instagram. Então segue, dá uma olhadinha lá, que tem muita coisa do que mais cai no Enem, tá? Para que você possa revisar na reta final. Ó, um que eu aconselho vocês é o Futuro Cursos, @FuturoCursos. Então lá, tá saindo nessa semana os conteúdos que mais caem na prova do Enem. Esse é o primeiro tópico, tá? Que você tem, que você pode, para poder aumentar a sua nota agora no Enem, tá? Então essa é a primeira estratégia, revisar os conteúdos que mais cai na prova do Enem, ou melhor, que mais caíram. Para isso, claro, você não deve pensar aleatoriamente, você tem que buscar fontes confiáveis que te digam quais são esses assuntos que mais caem. Eu quero que você pegue nesse momento um papel e uma caneta e anote aí, eu vou te falar quais são os 5 conteúdos que mais caem na prova do Enem. Mas antes de falar isso, eu queria que você apertasse aí nesse aviãozinho, tá? E convidasse mais pessoas para a nossa live. Eu queria que você convidasse seus colegas que neste momento precisavam estar aqui, ou melhor, precisam também escutar quais são as estratégias, quais são os conteúdos que mais caem na prova do Enem. Beleza, gente? Ó, eu tô fazendo isso aqui já e queria que vocês fizessem isso também. Ó, e aí já vai segurando nesse coraçãozinho aí, ó. Vai apertando aí, ó. Vai apertando, deixa subir os coraçõezinhos aí, para que a gente possa estar levando isso a mais pessoas. Então, olha só. Recapitulando. Na nossa live de hoje, eu vou te dar 3 tópicos, 3 estratégias para você aumentar a sua nota do Enem ainda nessa prova em janeiro. 3 estratégias. Se você está me assistindo nesse momento, eu recomendo que você pegue um papel e uma caneta para anotar. E depois aplicar essas estratégias. Eu te garanto, a aplicação dessas estratégias nas próximas semanas aumentará a tua nota do Enem de forma considerável. Então, a primeira estratégia que eu estou nesse momento te dando para que você aumente sua nota do Enem é: revise os conteúdos que mais caíram no Enem. E não todo o conteúdo. Você não teve tempo de estudar isso ao longo de 2020, não é agora, com poucas semanas, que você vai conseguir estudar. Então, revisa os conteúdos que mais caíram na prova do Enem, em todas as disciplinas. Mas, Eduardo, onde é que eu consigo isso? Ó, procura na internet fontes confiáveis que vão te dizer quais são. Professores, quase sempre que vocês seguem de cada disciplina dessa, devem nesse momento estarem mostrando para vocês quais são os assuntos que mais caem. Agora, anota aí que eu vou falar quais são os 5 conteúdos que mais caíram em todas as provas do Enem. São esses conteúdos que vocês vão focar, são esses os conteúdos que vocês vão revisar nas próximas semanas. Pessoal, a gente está 5 semanas da prova de matemática do Enem, tá? As 4 semanas do primeiro dia de prova do Enem, tá? Então é necessário ter uma boa estratégia para aumentar a sua nota.
Eu sei que 2020 foi um ano complicado, tá? Eu sei que 2020 você não conseguiu cumprir com aquilo que planejou. Eu sei que 2020 você tinha outros objetivos que talvez não foi cumprido, mas esquece, 2020 está acabando. Você deve focar na sua prova do Enem daqui a algumas poucas semanas. E eu estou aqui para te ajudar. Toda segunda-feira aqui no Instagram e toda quarta-feira ao meio-dia lá no YouTube, dando aqui na segunda-feira estratégias para aumentar a tua nota e muito conteúdo na quarta-feira ao meio-dia lá no YouTube. Beleza, gente? Então anota aí agora quais são os 5 conteúdos que mais caíram na prova do Enem. Anota aí, tá? Olha só, notei aqui para vocês. Primeiro conteúdo que mais caiu na prova do Enem, transformação de medidas. Este é o primeiro conteúdo que mais caiu na prova do Enem. Eu vou falar dos 5 conteúdos e depois eu falo individualmente de cada um deles, como é que você estuda cada um deles, beleza? Então anota aí quais são os 5 conteúdos que mais caíram na tua prova, ou melhor, que mais caíram na prova do Enem. Os 5 conteúdos de matemática que mais caíram na prova do Enem. Transformação de medidas, grandezas proporcionais, função do primeiro grau, estatística e probabilidade, áreas e volumes. Mas, Eduardo, alguns desses não são mais de um conteúdo, não. Olha, lembra que a prova do Enem é uma prova pautada em competências e habilidades. Então, alguns desses conteúdos para o Enem é um único. Por exemplo, para o Enem, estatística e probabilidade é um conteúdo só, é a competência 7. Estatística e probabilidade. Você deve estudar isso nessa reta final. Você deve revisar estatística e probabilidade nessa reta final. Porque olha só, nos últimos Enem, eu dei uma analisada aí nos últimos 10 anos das provas de matemática do Enem e todo ano sem nenhuma exceção. Estatística e probabilidade aparecem entre 4 e 6 questões. Quando eu falo de estatística, gente, estou falando de médias, média aritmética e média ponderada, eu estou falando de moda, eu estou falando de mediana, probabilidade simples, simplesmente calculando o número de casos possíveis sobre casos favoráveis, análise e interpretação de gráficos em estatística, todo ano de 4 a 6 questões, todo ano. Não menos do que isso, mas já teve sim um ano que caiu 9 questões quando você juntava essa competência 7, estatística e probabilidade. Gente, quase sempre essas questões são questões simples. E lembra que a gente vem falando toda segunda-feira aqui, fazer as questões simples é ajustar a tua TRI. Fazer as questões simples é aumentar a tua nota. Por quê? Porque a TRI, que é o processo de correção da tua nota, leva em consideração 3 aspectos para dar a tua nota final. Claro, a TRI leva em consideração o número de acertos, claro, mas a TRI leva em consideração a relevância do item, a relevância da questão. Quando eu falo em relevância, gente, eu estou falando se a questão é fácil, é média ou difícil. E o terceiro tópico que o Enem leva em consideração, claro, é a coerência pedagógica. O que é a coerência pedagógica, Eduardo? É quantas questões fáceis você acerta, mais do que as médias e mais do que as difíceis. Gente, pensa direitinho, eu estou batendo nisso aqui toda segunda-feira. Fazer uma prova do Enem coerente é resolver primeiro as fáceis, depois as médias e depois as difíceis. E quando eu digo resolver primeiro, eu estou falando resolver mais questões fáceis do que difíceis, do que médias. Olha, tenho certeza absoluta que todos vocês que estão aqui comigo nesse momento, Henrique, Pami, Aline, tá? Lucrécia, tenho certeza absoluta que em algum momento vocês já conheceram algum aluno, tá? Que fez menos questões que você na prova do Enem. Claro, se vocês já fizeram a prova anterior, tá? Você certamente conhece algum aluno que fez menos questões, acertou menos que você e tirou uma nota maior. Como isso é possível na prova do Enem? Porque a prova dele teve maior coerência pedagógica do que a sua. E o que significa ter maior coerência pedagógica? Significa que ele fez mais questões fáceis que você. Lembra, o Enem não leva em consideração apenas o número de acertos. Isso influencia sim, mas não é apenas o número de acertos. É o número de acertos, tá? É a coerência pedagógica e a relevância dos itens, que na verdade o Enem chama de parâmetro. Então, olha só, a TRI, sua nota final do Enem, ela tem 3 tópicos, 3 parâmetros que são levados em consideração. O Enem vai analisar o número de acertos,
o parâmetro da questão, se a questão é fácil, média ou difícil, e a tua coerência pedagógica. Então, estou repetindo, ter coerência pedagógica no Enem é acertar mais questões fáceis do que médias. Então, por isso, gente, que a nossa estratégia para subir a nota, lembra o que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Eu estou dando 3 estratégias para você aumentar a sua nota ainda nesse Enem. E a primeira estratégia que eu falei aqui para quem chegou agora foi revisar os conteúdos que mais caíram na prova do Enem. E não todo o programa. Não é revisar o que você mais sabe. Não é revisar aquilo que você não estudou. Não é revisar aquilo que você tem dificuldade. Esse é um grande erro, viu, gente? Um grande erro nessa reta final é você querer estudar, ou melhor, revisar aquilo que você não aprendeu, ou aquilo que você tem mais dificuldade. Não é isso que você tem que fazer para aumentar a sua nota. Nesse momento, você tem que revisar aquilo que mais cai. Não importa quanto você sabe disso, se muito ou pouco, mas você tem que revisar aquilo que mais cai. Essa é a primeira estratégia para aumentar a sua nota do Enem. Então eu te disse o quê? Procura professores e fontes confiáveis e pergunta, professor, quais são os conteúdos que mais caem na prova do Enem de Física? Quais são os conteúdos que mais caem na prova do Enem de Matemática? Matemática eu estou te dando aqui, mais de Biologia, de Química. E se o professor disser assim, cai tudo, ele está enganado. Porque não cai todo o programa. Não cai, ok? Então, para quem chegou agora, anota aí quais são os 5 conteúdos que mais caem na prova de Matemática. Transformação de medidas, grandezas proporcionais. Quando eu falo de grandezas proporcionais, eu estou falando de regra de 3, eu estou falando de porcentagem, eu estou falando de razão e proporção, função do primeiro grau, e aí função do primeiro grau são problemas, são análise de gráfico, estatística e probabilidade, que para o Enem isso é uma coisa só, é a competência 7, e áreas e volumes, que para o Enem também uma coisa só, é a competência 2, geometria bi e tridimensional. Revisa esses 5 conteúdos que eu te garanto que você vai tirar mais que 700 pontos se você acertar essas questões. Mas por que, Eduardo, eu vou tirar mais de 700 pontos revisando apenas 5 conteúdos? Porque olha só, esses 5 conteúdos que eu acabei de falar, gente, eles geram entre 24 e 30 questões da prova do Enem. Entre 24 e 30 questões da prova do Enem. E 80% dessas questões são fáceis. E aí eu volto para o que a gente estava falando. Aumentar a nota do Enem é fazer uma prova coerente pedagogicamente. E o que é mesmo fazer uma prova coerente pedagogicamente? É acertar as questões fáceis, mais do que as médias e mais do que as difíceis. Então, fechou a primeira estratégia. Alguém tem dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Aperta aí nesse aviãozinho, manda para mais pessoas, que eu tenho aqui ainda 2 estratégias para falar para vocês de como aumentar a nota do Enem ainda nesse Enem, tá? É isso aí, gente. Vai apertando aí no coraçãozinho, tá? Clica aí no aviãozinho, tá, gente? Clica aí no aviãozinho e manda pro seu amigo que tá se preparando aí para a prova do Enem, tá? Vai mandando aí pro seu amigo para que a gente possa entregar isso a mais pessoas. O que é que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de estratégias para aumentar a sua nota ainda nesse Enem. A primeira estratégia que eu acabei de falar foi revisar os temas que mais caem. A segunda estratégia, gente, que não é bem uma estratégia, mas é um processo obrigatório, é planejar o horário de estudo das disciplinas por dia. Gente, é muito importante que você planeje aquilo que você vai estudar todos os dias. É muito importante. Esse é um dos erros que os alunos mais cometem. É acordar e estudar qualquer coisa. É não planejar o que vai estudar. É deixar a vontade aparecer e escolher o que estudar. Isso é um erro fatal. Não faz isso. Se você quer aumentar a sua nota na prova do Enem, ainda nessa prova, então nessas próximas semanas, planeje aquilo que você vai estudar. Eu aconselho que você planeje todo domingo, domingo à tarde, domingo à noite, mas se você não fez isso, faz agora. Não importa se você está ao vivo comigo aqui agora, ou se você está assistindo esse vídeo na terça ou na quinta, se está assistindo à noite ou pela manhã. Se você não está planejando o seu estudo, diariamente, então para agora e faz esse planejamento, porque isso vai aumentar o teu rendimento. Mas Eduardo, como é que eu faço um planejamento eficaz? Um planejamento eficaz, gente, ele pode ser feito da seguinte maneira, olha só.
Como eu te falei, o ideal é que você faça no domingo à tarde ou à noite. Se você está assistindo esses vídeos e não é domingo, então faz ele agora. E no domingo tu ajeita aí da forma que eu vou falar aqui agora. Então, primeiro, planeja a semana. A gente está aí há poucas semanas do Enem, então planeja a semana. Como assim planeja a semana? Ó, por exemplo, faz aí uma média de quantas horas você estuda por dia. Não sei se você trabalha, se você já está de férias, se você está estudando o dia todo. Mas primeiro, no teu planejamento, você vai fazer o seguinte. Primeiro, quantas horas eu tenho por dia para estudar nessa semana? Ah? Suponha que você tenha aí uma média de 4 horas por dia. Não sei se você está estudando mais ou menos, de manhã, de tarde, se você está trabalhando ainda. Se você tiver mais horas livres para estudar, melhor ainda. Mas eu vou fazer aqui um exemplo com 4 horas. Então, imagine que você tenha 4 horas de estudo diário. De segunda a sexta, você teria o quê? 20 horas de estudo. Então, 5 vezes 4, 20 horas. Então, você já sabe aí a quantidade de horas que você tem nesta semana. É claro que você pode estudar mais ou menos. O ideal é que você estude mais do que planejou. Mas, vamos lá. Você tem 20 horas planejado de estudo para a próxima semana. Como é que você vai dividir isso? Não são 4 horas diárias que você tem? Então, ó, você vai dividir em blocos essas 4 horas. Nunca a mesma disciplina por 4 horas. Tá? E a cada 1 hora que você estudar, gente, para de 15 a 20 minutos. Respira, toma uma água, pensa numa coisa completamente diferente, oxigena o cérebro e retorna para um novo bloco de estudo. Tá? Mas você que vai fazer o Enem, olha como é que você vai fazer. Depois que você fizer o planejamento de horário, de horas, tá? Você vai pegar e ver qual é o bloco, a disciplina que tem maior peso para você. Ah, Eduardo, eu não sei. Então, olha só. Você quer fazer um curso na área de saúde? Então, natureza tem mais peso. Você talvez não saiba o peso específico porque você vai tentar em várias universidades. Mas se seu curso é da área de saúde, natureza tem mais peso para você. E natureza eu estou falando de física, química e biologia. Se seu curso é na área de humanas, então, ó, a parte de humanas tem mais peso para você. História, geografia, filosofia, sociologia, atualidades. Se você vai fazer, sei lá, um curso na área de direito, curso que a área de linguagem tem um peso maior, então você vai se dedicar mais a esse peso. E olha como é que você vai distribuir o seu tempo. 40% do tempo que você tem nessa semana, 40%, você vai alocar para o grupo que você tem maior peso. Se eu sou da área de exatas, 40% do meu tempo nessa semana eu vou estudar o quê? Matemática. Ó, 40%. No meu planejamento de 20 horas, 40% seria o quê? Seriam 8 horas. Então, nessa semana eu vou estudar 8 horas de matemática. Tá? E aí eu vou dividir 20%, olha só, 20% para as demais partes. No caso do Enem, a gente tem 4 partes, né, gente? Humanas, linguagem, matemática e natureza. A parte que tiver o maior peso para você, você vai separar 40% do tempo previsto, planejado para a semana. As demais, você vai fazer 20% do tempo planejado. Ok, gente? Mas, ó, nunca o tempo inteiro com uma única disciplina. Não faz isso. Ó, vou repetir. Planeja a tua semana, vê a quantidade de horas que você tem para estudar na semana. Eu dei um exemplo aqui de um aluno que estuda 4 horas por dia. E olha só, gente, essas 4 horas por dia não vale o horário que você assiste aula. Seja no seu cursinho, seja no YouTube, seja na sua escola. São 4 horas que eu estou falando. E talvez você não tenha as 4 horas, talvez você tenha 2, talvez você tenha 3, talvez você tenha 8, não sei. Mas horas de estudo não significa horas assistindo aula, beleza? Cuidado com essa diferença aí. Então, planejou a tua semana, viu a quantidade de estudos, 40% do tempo para a parte de maior peso e divide 20% para as demais disciplinas. Lembra, a cada hora de estudo, dá uma paradinha de 15 a 20 minutos, levanta, toma uma água, mexe no celular. Essa é a hora de mexer no celular. Quando você vai mudar de um bloco para outro, nunca quando você está estudando. Beleza, gente? Tranquilo? Então, finaliza aí a segunda estratégia para você aumentar a sua nota. A terceira estratégia que eu falo para que vocês apliquem nesta semana, nessas semanas que antecedem a prova do Enem, gente, mais aplicação, menos teoria. Sempre estudar, aplicar mais do que a teoria, tá, gente? Ó, existe um método chamado 80-20. O que é que significa o método 80-20?
Ó, muita gente aí defende que você deve aplicar 4 vezes mais, tá? Alguns falam 8, mas aplicar sempre mais do que você estuda teoricamente. E como a gente já está na reta final para a prova do Enem, a gente está aí algumas poucas semanas, eu acredito que você já tenha construído uma bagagem até aqui, que você já tenha, tá, de alguma forma, trabalhado muita teoria. Então, o que é que você vai fazer? Você vai estudar muito mais exercícios, você vai focar muito mais na aplicação, na resolução de provas anteriores. Então, essa é a terceira estratégia que você deve fazer para aumentar a sua nota ainda nesse Enem. Qual é mesmo essa terceira estratégia, Eduardo? Resolver mais exercícios do que teoria. Resolver mais exercícios do que teoria. Isso vale também para as disciplinas de exatas, isso vale para as disciplinas de humanas, isso vale para as disciplinas de linguagem. Principalmente o pessoal aí muito ligado a humanas e linguagem, que quer estudar lendo e não aplica, tá? Muita gente estuda história assim, lê tudo, geografia assim, lendo, tá? Mas, gente, é hora de aplicar. E nas próximas semanas vocês vão aplicar mais do que teoria. Vocês vão fazer mais exercícios do que teoria, tá? E inclui aí, no mínimo, 2 redações por semana. Mas, Eduardo, 2 redações por semana? Sim, gente. Vocês estão há 4 semanas de fazer essa redação. 2 redações por semana são 8 redações. Agora, não adianta fazer a redação e guardar embaixo da gaveta, tá, gente? Tem que fazer a redação, procurar alguém que corrija e que te dê esse feedback rapidamente para que você possa ainda aumentar a sua nota de redação. Beleza, gente? Tranquilo? Ó, vamos fazer um resumo aqui das nossas 3 estratégias para aumentar a tua nota ainda nesse Enem. Estratégia 1, revisar os conteúdos que mais caem na prova do Enem. Procura o teu professor, ele vai te dizer quais são os conteúdos que mais caem no Enem. Estratégia 2, planeje sua semana de estudo, tá? Faça aí o quantitativo de horas que você vai estudar nessa sua semana, tá? Coloque 40% desse tempo para a parte que tem maior peso para você no Enem e divida os outros 20% para as demais. Estratégia 3, resolva mais exercícios do que teoria nas próximas semanas. Você já estudou muita teoria. Não fica ligado nos conteúdos que você não sabe. Não fica preso nos conteúdos que você não estudou. Então, ó, aplica. Pega provas anteriores do Enem e aplica. Resolver exercício mais que estudar teoria nessa reta final é o que vai fazer a tua nota aumentar. Beleza, gente? Tranquilo? Ó, era essa a mensagem que eu queria passar para vocês nesse momento. Abro aí para quem quiser fazer alguma pergunta. Fiquem à vontade, tá? E aproveito para mais uma vez convidar vocês, tá? Toda quarta-feira, ao meio-dia no YouTube, nós temos a nossa live ao vivo. Esta quarta-feira, dia 23 de dezembro, vamos fazer o nosso especial de Natal. Tá? O que é que eu vou falar no nosso especial de Natal nesta quarta-feira? Vamos falar do assunto que mais caiu na prova do Enem. Qual assunto é esse? Grandezas proporcionais. Tem um monte de coisa aí dentro de grandezas proporcionais, né? Quando eu falo de grandezas proporcionais, eu falo de razão e proporção, eu falo das razões especiais, e entre elas, escala cai todo ano na prova do Enem. Eu falo de porcentagem, que é uma razão especial, denominador 100. Tá? Então, olha só, eu vou falar de grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais, e vou fazer justamente com a estratégia 3 que eu falei para vocês. Vou focar na resolução de exercícios. 100% dos exercícios que eu vou resolver na quarta-feira serão exercícios anteriores de provas do Enem. Então, ó, convido todos vocês nesta quarta-feira, 23 de dezembro, ao meio-dia no YouTube, no canal Matemática é Assim. Se você não conhece, entra aí no link da bio, tá, do Instagram, tem lá um linkzinho para você ir direto para o nosso canal do YouTube. Lá eu tenho feito vídeos diariamente, gente. Todos os dias eu tenho feito dicas que vão te ajudar na prova do Enem. Então, ó, segue lá no canal do YouTube Matemática é Assim e não esquece, quarta-feira, 23 de dezembro, o nosso especial de Natal. Gente, ó, quero dar um beijo aí para todos vocês, agradecer imensamente a presença de vocês nessa live, a participação, tá? Espero de coração ter ajudado todos vocês. Lembra, toda segunda-feira às 17 horas, o nosso Clube do Enem aqui no Enem, tá bom? Ó, ativa aí as notificações.
toda segunda-feira, 17 horas, Clube do Enem, aqui no Método 720 no Instagram. Gente, ó, um beijo para todos vocês. Até quarta-feira no YouTube, tá? Matemática é assim. Tchau, tchau, gente. Até mais.